Fala, meu povo, boa noite. Regis Vasconcelos aqui de Fortaleza. Hoje nós vamos conversar sobre essa maravilha que aconteceu aí, né? O sapo barbudo foi diplomado. O sapo barbudo, vou explicar para quem não conhece, né? Acredito que todo mundo sabe quem foi o diplomado hoje, né? O sapo barbudo, para quem não conhece, essa foi uma expressão, um apelido que foi dado por Leonel Brizola lá na década de 80, se referindo ao diplomado hoje, tá? Então vou chamar o diplomado de sapo barbudo, tá bom? Certo? Então, hoje a gente teve aí a diplomação, né? Também teve um fato muito curioso logo após a diplomação, que foi a prisão de um cacique pela Polícia Federal, né? E uma coisa, assim, mais uma das coisas que eu nunca imaginei ver no Brasil, certo? É a prisão de um índio, tá? Nunca imaginei, certo? Ainda mais por questões políticas, né? Mas agora, apesar de que agora já estão atribuindo aí, dizendo que o cara já foi preso por traficar algumas substâncias que não são muito legais, tá entendendo? Estão dizendo que o cara já teve problema com a justiça, que ele não representa a tribo, ele representa apenas uma parte da tribo dele, digamos assim, tá entendendo? Então estão dizendo que o cara não é ninguém, mas o cara que não é ninguém foi preso pela PF, né? E aí Brasília hoje está pegando fogo, agora de noite. Está pegando fogo literalmente, porque está tendo rebelião do povo, né, lá, queimando, incendiando carros, enfim, está tendo muita coisa lá. Mas bom, vamos lá. Hoje teve uma frase muito interessante durante. Eu acho que essa frase talvez tenha sido até mais interessante do que a própria diplomação do sapo barbudo. Foi a coisa, acho que mais marcante, né? A frase, aliás, para entrar aí para mais uma das frases, né, ditas pelos nossos magnânimos que estão lá à frente do alto poder judiciário, né? Se juntar aí perdeu, mané, não a mola, né? Hoje nós tivemos missão dada, missão cumprida, né? Essa frase que se popularizou pelo nosso querido Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, né? E aí eu já vi vários vídeos, várias pessoas falando dessa frase, né? E aí gente dizendo, querendo entender, será que essa frase, que é uma frase típica militar, será que essa frase tem alguma ligação do porquê as Forças Armadas ainda não agiram? Aí outros querendo dizer que não tem nada a ver, foi só dizendo que a Suprema Corte Eleitoral lá cumpriu com o papel dela diante de uma eleição tão difícil, né? Apenas querendo normalizar a situação, né? Mas assim, eu busco um entendimento dessa frase bem ao pé da letra mesmo, sabe? E isso vem muito ao encontro de um pensamento meu que eu já vinha querendo fazer um vídeo falando sobre isso, né? Missão dada, missão cumprida, né? Vamos analisar essa frase, missão dada, missão cumprida. Ou seja, existe uma missão que foi dada por alguém. E agora ela foi cumprida. Que missão é essa? Quem deu essa missão? Eu tô com a pulga atrás da orelha. Como eu disse, eu já vinha pensando nisso há bastante tempo. Aliás, não nisso exatamente, não na frase exatamente, mas em coisas que dão a entender que realmente existia uma missão. E hoje, no conceito lá um dos nossos magnânimos ministros lá, né, a missão foi cumprida hoje, né? Bom, essa frase ela faz todo sentido. Pessoal, não acreditem que na política as coisas acontecem assim. Aí tá lá
todos os ministros lá nas suas imponentes cadeiras lá do plenário e tal, e aí vem lá a diplomação do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, isso em 2018, né? E aí, aliás, 2019, né? E aí um deles, né, o nosso magnânimo ministro Imperador Careca, ele olha para aquele cara e diz, rapaz, eu não fui com a cara desse cara, eu acho que eu vou dificultar a vida dele. Vou trazer uns probleminhas para esse cara. Quero ver se ele é bom mesmo. Pessoal, isso não existe na política. Isso não existe na política. E eu acredito bem nisso, que existia uma missão dada mesmo. Tá? Existia uma missão dada. Agora, dada por quem? Não sabemos. Mas podemos aqui deduzir, né? Hoje, todos nós temos o nosso magnânimo Imperador Careca como aquele cara, a representação do mal, digamos assim. A representação do mal, aquele cara que vai lá, que faz e acontece, descumpre tudo e passa por cima de todo mundo e prende quem ele quer e afasta do mandato quem ele quer. Enfim, ele é o todo-poderoso, né? E aí, ele é o cara que está à frente, ele é o testa de ferro, né? Ele é o testa de ferro. Mas como a ideia de testa de ferro, ela traz sempre a ideia de que existe alguém por trás. Existe alguém por trás dizendo como o testa de ferro deve agir. Né? Logo atrás do nosso magnânimo Imperador Careca, nós temos o Pacheco, que é o cara que dá suporte para que ninguém mexa no Imperador Careca e nem nos demais colegas lá, né? Porque na realidade a gente tem que entender que o Imperador Careca, ele toma as decisões. Ele é o cara que está à frente, mas elas sempre são referendadas por todos. Sempre. E ali, uma voz dissonante ali é o Cássio Nunes Marques. É o único. Né? Nós tivemos dois, né, que foram colocados lá. O Cássio Nunes Marques e o outro terrivelmente igual aos outros. Né? Antes a gente achava que ele era o terrivelmente evangélico. Não, ele é o terrivelmente igual aos outros. Igual aos outros. Vota igual, acompanha igual, certo? Ele é o terrivelmente igual aos outros. Então todos os outros, eles compactuam com tudo que o Imperador Careca faz. Né? A gente tem visto recentemente muitas críticas do Marco Aurélio Mello, mas a gente não pode esquecer que um dia desse o Marco Aurélio Mello estava lá ao lado dos seus pares e votando com eles, inclusive em decisões absurdas do Imperador Careca. Tivemos agora uma ministra, né, que reconheceu, né, que estava dando um poder ditatorial à Suprema Corte Eleitoral. Né? E aí falou lá, mas se isso for usado como uma forma de censura, a gente tem que rever isso. O que foi que ela fez para rever até agora? O voto dela, que embasou, que ajudou a dar todo esse poder absurdo a uma corte que só tinha poder ali durante o período das eleições. O que é que ela está fazendo? Ela fez alguma coisa para rever o voto dela? Nada, não fez nada. Então todos participam. Todos participam. Tá? Então a gente já sabe que nós temos aí, nós não temos o Imperador Careca sozinho. O Imperador Careca tem
os outros colegas, os outros pares que dão apoio a ele. Tem no Senado, né, um presidente que apoia, né, que diz não tem motivo para abertura de um pedido de impeachment. Não tem motivo nenhum. O cara que se sentou em mais de 60 pedidos de impeachment, alguns com mais de 3 milhões e meio de assinaturas de pessoas por todo o Brasil, que fechou as suas redes sociais para não ser cobrado pelo povo. Vocês estão entendendo? E aí vocês acham que para por aí? Claro que não. Vamos lembrar que eu não sei há quanto tempo exato, mas alguns anos atrás, sei lá, 2020, 2021, acho que 2020, Ciro Gomes chegou a falar, não lembro se numa live, mas chegou a falar algo mais ou menos como é o que eu vou falar agora. A gente tem que ter cuidado com o Bolsonaro, porque se ele acerta a mão, ele vai se reeleger, ele vai eleger o sucessor dele, certo? E por aí vai. Entenderam? Então, assim, existe um consórcio formado por vários entes. Estão entendendo? Com o objetivo de tirar Bolsonaro da presidência e restituir o poder àqueles que de fato sempre tiveram o poder na mão. Ah, mas Regis, e por que tudo isso? Por que esse absurdo? Por que tudo isso que foi feito nas eleições? Via-se claramente que existia um lado, né, que a nossa corte lá tinha preferência por um lado. Por que toda essa perseguição durante esses 4 anos? Por que calar apoiadores, né? Por que prender deputados? Por um motivo muito simples. O sistema não queria correr o risco de passar por isso de novo. A eleição do Bolsonaro foi um cochilo do sistema, meu povo. O sistema cochilou. O sistema deu um cochilo e quando acordou o Bolsonaro estava eleito. Esse povo maluco elegeu o Bolsonaro. Como é que pode um negócio desse? Então a gente tem que segurar esse povo. Isso não pode acontecer novamente. Como é que já se viu? A gente tem que segurar esse povo, tem que calar esse povo. Não pode deixar isso, sabe? E tirar o nosso poder. E assim, o nosso sapo barbudo saiu da prisão. Né? Porque, afinal de contas, vocês acreditam que realmente a corte, a mesma corte que endossou a condenação do Moro e deixou o sapo barbudo quase 2 anos preso, vocês acham que ela iria tirar ele de lá? Se não tivesse surgido o Bolsonaro, será que ele teria se tirado de lá do mesmo jeito? Eu acho que não. Mas é só um pensamento meu. Certo? Mas aí vejamos. Na última eleição, o Bolsonaro concorreu com o Haddad. Ganhou com 10 milhões de diferença de votos. Aí esse ano, Haddad de novo. Iria perder por mais
de 10 milhões esse ano, se não tivesse o sapo barbudo, né? Mas aí teria o picolé de chuchu, teria o Alckmin, né? O Alckmin perderia por muito mais. Não tem um candidato para dar legitimidade a uma vitória contra Bolsonaro. Não tem. Legitimidade, né? Pelo menos o ar dela, né? Pelo menos a sensação. Pelo menos uma pessoa que sabe-se que, apesar de tudo que já se sabe da criatura, né? Sabe-se que o sapo barbudo ainda tem uma quantidade fiel de seguidores ali. Nem de longe é o que já foi um dia, mas ainda tem. Ainda tem. Então, cara, tem que tirar esse cara de lá. Tem que tirar esse cara de lá. E assim, nosso eminente Jaiminho foi lá, pegou lá um dos questionamentos de embargos de declaração, que estava lá um bocado de tempo, engavetado. Rapaz, vamos usar isso daqui. Essa daqui é a saída. A gente tira ele de lá, anula tudo, todo o processo, ele volta a uma condição de poder ser candidato, e aí é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, né? Mas assim, mas isso não para por aí, meu povo. Consórcio não é só isso. Você acha que o consórcio não envolve os partidos políticos, PT, PSDB? Por que o Alckmin, um cara que até outro dia esculachava o sapo barbudo, de repente é lá o vice? Isso foi uma condição do consórcio. Isso foi uma condição. Afinal de contas, quem lembra de onde surgiu o nosso magnânimo Imperador Careca? O nosso Imperador Careca, ele foi uma indicação de quem? Alckmin. A pedido do Michel Temer. Né? Antes tinha sido secretário de Segurança de São Paulo. Então daí nasce o nosso querido Imperador Careca. Então estão vendo como as coisas vão, né? E aí a gente tem, nesse consórcio, né, nós temos Câmara, Senado. Vamos lembrar que agora, recentemente, 64 senadores votaram pela aprovação da PEC do estouro. Quantos senadores vocês estão acostumados a ver que vão lá para a tribuna e falam contra os absurdos que acontecem hoje? Contra a nossa Constituição? Pouquíssimos. Nós temos 81 senadores. Pouquíssimos falam sobre isso. Pouquíssimos. Então, de 81 senadores, nós tivemos, salvo engano, 64 que votaram contra. Esses 64 são os que ficam calados. São os que embasam tudo. São os que embasam a decisão do presidente do Senado de não colocar para frente nenhum pedido de impeachment. Vocês entendem? E aí nós temos ali PSDB, Fernando Henrique deu apoio à eleição de Lula, né? E assim nós formamos o consórcio que fez com que o Brasil tivesse hoje a diplomação de um bandido, de um cara que teve aí diversas condenações. Porque embora hoje não esteja mais, né, devido à anulação que houve, mas isso não apaga as provas que tiveram. Né? Isso não apaga
as condenações que foram embasadas por vários juízes. Pode-se questionar se a decisão de descondenar foi legítima ou não. Mas as provas apresentadas, isso eu acho que ninguém questiona, a não ser o PT. Então nós tivemos um consórcio para chegar até onde nós chegamos hoje, certo? E esse consórcio teve a participação do Judiciário, teve a participação do Congresso, teve a participação do... E quando eu falo Congresso, eu falo da Câmara também. A Câmara não fez praticamente nada para impedir tudo isso que tem acontecido. Nós tivemos a participação da mídia, né? Nós tivemos a participação de partidos políticos, nós tivemos a participação de associações de classe, que eu não vou falar aqui o nome, de algumas, mas com certeza vocês sabem, certo? Então, não foi uma coisa isolada, meu povo. Não foi. Certo? Então a missão foi dada e a missão foi cumprida. E eu acho que o consórcio deu a missão. A missão, tirar Bolsonaro da presidência. E a missão está sendo cumprida. Até agora está sendo cumprida. Ok? Então, vamos aí para frente, ver no que é que vai dar mais essa novela do nosso belo país, da Ilha da Fantasia, o Brasil, o lugar onde tudo acontece, né? Tudo é possível. E vamos aguardar para ver como é que será aí o desenrolar da história. Ok? Valeu, forte abraço a todos, até o próximo.